João Capota na Alves. João Capota na Alves. Salve, salve, foliões! Salve, salve, nação carnavalesca! Esse é o Bate-Papo com os Blocos, Encontro 2. Para começar nosso bate-papo de hoje, eu quero chamar o nosso primeiro convidado, ele que é meu amigo, sou fã desse cara. Emerson Boy, venha para cá. Opa! Tudo bom, boa tarde, Boy? gente, tudo bacana, boa tarde, um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo. Sou fã, além de ser fã de você, sou fã do João Capota também há muito tempo. Prazer muito grande. Somos fãs múltiplos. Isso. Boy, querido, para a gente começar, nos diga quem é você e qual a sua relação com o carnaval e o carnaval de rua da cidade de São Paulo. Opa! Bom, eu me chamo, meu nome mesmo é Anthony Emerson, eu sou do Piauí, eu nasci numa cidade do interior chamada Oeiras, é a primeira capital do Piauí e ela também é uma cidade barroca e patrimônio da humanidade como Olinda, Ouro Preto, Paraty. E nasci numa família de músicos. Meu avô era maestro da cidade, minha mãe tocava bandolim, meu pai flauta, e eu cresci num ambiente musical, que é uma coisa muito bacana. Aos 6, 7 anos já comecei a tocar violão, e aos 10 eu entrei numa bandinha para criança lá, e eu aprendi a tocar saxofone, quer dizer, comecei a tocar saxofone com uns 10, 11 anos de idade. E nessa época eu já tinha um bloco de carnaval lá na cidade. Minha cidade é uma cidade muito musical, muito literária. E eu tive esse privilégio de conviver com isso. Meu pai era um cara muito ligado nessa coisa de literatura, de música, de artes. E com 11 anos de idade eu já tinha bloco de carnaval lá. Chamava Os Malandros. E já era música autoral, a gente já fazia músicas da gente lá também na cidade. E com esse bloco também eu tive a primeira experiência de fazer o jegue elétrico, o primeiro jegue elétrico da cidade lá também, né, que é uma coisa de muito, muito antiga isso. Bom, eu vim para São Paulo, morar em São Paulo na década de 80 e 81, e sempre tive essa coisa de vontade de fazer bloco de carnaval. Na verdade, em 91, eu me equivoquei, desculpa aí. E eu sempre passava carnaval ou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em Pernambuco. Eu morei um tempo em Pernambuco, morei 2 anos em Pernambuco, em Recife. Morei em Brasília, estudei na UNB lá, estudei engenharia civil, estudei música. Bom, eu resolvi morar em São Paulo, atrás da minha carreira artística mesmo, eu tenho um trabalho solo. Em 91, eu vim e fiquei nessas viagenzinhas de carnaval. Uma época eu fiquei aqui 2 carnavais, e aí eu conheci o Vai Quem Quer, conheci o Gary Gary, conheci os Farrapados, conheci vários blocos daqui. O carnaval era um carnaval bem tímido, e eu estava acostumado, já estava morando aqui, mas ia para o Rio, né, que era um carnaval mais, bem mais forte. Fiquei, cara, eu vou criar um bloco carnaval e vou fortalecer esse carnaval aqui de São Paulo. Então, o jegue nasceu em 90, no começo do século, eu não sei, no ano 2000, na verdade. O jegue nasceu no ano 2000, e desde então eu estou envolvido com o Carnaval de São Paulo. Legal, Boy. Com muito orgulho, né? Que é uma coisa que eu amo muito. Além de amar muito São Paulo, eu amo o Carnaval de São Paulo. Legal, Boy. Querido, vamos receber a nossa próxima convidada de hoje. Vamos, Lígia Fernandes. Sim. Lígia Fernandes, venha para cá, querida. Tudo bom, Olá, Lígia? boa tarde. Tudo bom? bem, e vocês? Muito obrigada, gente, pelo convite, por estar aqui com vocês. Boy, parceirão. Legal. Capota Lígia, também. Para começar, gostaria que você dissesse para a gente quem é você e a sua relação com o carnaval e com o carnaval de rua da cidade de São Paulo. Bom, eu sou Lígia Fernandes, eu sou produtora cultural, e a minha relação com o carnaval, com o samba do Carnaval de Rua de São Paulo começa com o Colombolo de Apiratininga. Me convidaram para participar dessa empreitada, que foi a fundação desse grêmio recreativo,
que se dedica a pesquisar e divulgar a história do samba de São Paulo, dos seus mestres, das suas agremiações, as composições desses mestres, né? E aí, então, a gente começou lá pesquisando lá atrás a história da Lava-Pés, a escola de samba mais antiga que a gente tem atividade, e também conhecendo um pouco mais do carnaval que é feito nos bairros, né, que é organizado pela UESP, das escolas de samba e blocos que estão ali na disputa dos grupos, né, rumo ao grupo especial. Então, a gente não vê na televisão, na grande mídia, esses desfiles, mas eles reúnem muitas pessoas, né? São escolas de samba com grandes comunidades mesmo, são histórias muito bacanas. E a gente tinha uma vontade de ouvir esse pessoal da velha guarda e tudo mais contando, né? Eles relembrando como é que era o carnaval que eles tinham vivido na Avenida São João, no Vale do Anhangabaú, na Avenida Tiradentes, tinha essa memória, né? Essa saudade deles de reviver isso, de ir para a rua e ficar ali eu com os amigos fazia o desfile, mas terminava o desfile, o pessoal continuava ali na área né, vendo as outras escolas passarem, e ali surgia muito samba, muita história, e ele sempre relembrando isso, e que com o sambódromo essa dinâmica já acabou deixando de existir, né, o pessoal chega de ônibus, desfila, volta para o ônibus e vai embora, né, e a gente, então, resolveu criar um cordão carnavalesco, né, que foi o principal motivador aí da criação do Colombolo de Piratininga, mas a gente só foi conseguir realmente reunir um grupo e começar a desfilar em 2006, lá no centro de São Paulo, na General Osório, por conta de um movimento que existia lá da Rua do Samba Paulista, junto com o Samba Autêntico, né, o Samba Autêntico que organizava lá. E a gente começou a desfilar lá, a gente nem tinha sede ainda, Colombolo não tinha sede. Aí em 2007 a gente passou a ser sediado lá na Vila Madalena, e 2008 que a gente foi, então, ter um primeiro carnaval lá, e a gente ficou de 2008 até 2020 desfilando na Vila Madalena, né, que foi o último carnaval antes da pandemia. Agora o Colombolo, passado esse carnaval de 2020, a gente teve que entregar lá o espaço onde a gente ocupava, estamos na Bela Vista lá, fomos recebidos pela Casa Barbosa, onde a gente espera agora criar uma nova relação com o território ali da Bela Vista Bexiga e, né, criar esse movimento de carnaval lá, criar não, né, começar a se apresentar com o nosso cortejo na região, que é uma região também de uma história riquíssima e importantíssima para o Carnaval de São Paulo. Mas a minha relação vem disso, né, vem dessa... surge de conhecer e tentar conhecer um pouco mais da história das nossas antigas escolas de samba de São Paulo. Bacana, legal. Queridos, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou começar com o Boy, e na sequência a Liz já responde também. Boy, para o jegue elétrico, e para você como uma das pessoas que curte carnaval, gosta de carnaval, cuida do carnaval, né? Para começar, nossa primeira pergunta: como é gerir, organizar, produzir e cuidar de um bloco de rua na cidade de São Paulo? Os Boa desafios, pergunta. as necessidades, o lado prazeroso. Como que é isso para você, Boy? Cara, primeiro assim, eu vou pedir desculpa que eu peguei uma gripe muito grande agora, cara. Eu acabei de chegar de Canané, fui gravar um disco lá de uma aldeia indígena, e peguei uma gripe, estou com a voz meio nasalada, tá? Desculpem um pouco. Mas assim, organizar um bloco para mim é um prazer muito grande, e é uma coisa que eu faço com muito orgulho e tal, mas é muito trabalhoso, não é fácil, e assim, eu montei uma equipe pequena que organiza, de certa forma, que organiza o bloco. A gente não tem diretoria, de certa forma, eu administro mais do que todo mundo, eu cuido mais, mas tem mais umas 4, 5 pessoas que também trabalham comigo e que organizam isso. Mas assim, é uma coisa muito complicada, porque o bloco, cada ano que passa, ele vai crescendo mais e vai gerando mais demandas, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, você se organizar durante o ano, a gente geralmente começa a ensaiar
a partir de maio, a partir de maio a gente começa a ensaiar. Maio, junho, julho, que faça uma vez por mês, que faça encontros, faça festas caseiras, feijoadas caseiras, que comece a discutir sobre a questão do que vai ser tema para o ano que vem, para se fazer a música, e vai se pensando novamente em figurino. Então a gente vai conversando, mas assim, quando vai chegando mais perto do carnaval, a coisa pega muito, porque começa a aparecer mais problemas. Tipo assim, por exemplo, todo ano a gente está pagando um carro de som para fazer isso, que tem um custo alto. E que a gente sai 4 dias de carnaval. Né? Nos 2 últimos carnavais a gente saiu 3 dias, por problema financeiro. Não deu para sair os 4 dias. Então, assim, aí assim, a gente vai fazendo projetos, eu e mais 2 pessoas, a gente escreve projetos e manda para a prefeitura, manda para o interior, manda para a SESC, e para ver se consegue angariar uma grana e fazer eventos e botar a galera para trabalhar. Eu trabalho com músicos, geralmente que são 99% deles são pagos para tocar também. A gente, lógico, se não tiver grana para sair no desfiles, boa parte dele com certeza sai com a gente, mas eu sempre batalho que no carnaval é uma época que circula dinheiro, que existe essa possibilidade de fazer shows em alguns lugares, casas noturnas, e a gente vai, mas geralmente essa coisa fazia eu, agora tem mais 2 pessoas fazendo comigo, o que melhorou muito essa relação, desde esses 2 últimos anos para cá, né? Mas e assim, o Carnaval de São Paulo cresceu muito, ficou até mais, a gente às vezes tem apoio de uma cervejaria, ou de uma marca de óculos, ou de uma marca de creme de pele, eu corro atrás pra caramba. Nunca chega a ser um patrocínio, chega a ser um apoio que, de certa forma, contribui para que a gente pague uma boa parte do som, da estrutura do som, né, que a gente loca. Mas assim, é uma coisa trabalhosa, mas que eu gosto muito, e para mim é um prazer muito grande fazer isso. Mas que não é fácil, não é fácil. Legal, boy. A gente sabe que dá trabalho, né? E Lígia, e para você, como é produzir, organizar, cuidar, pensar no resgate do carnaval, e como é organizar um bloco de carnaval na cidade de São Paulo? Os lados prazerosos, né? Então, acho que dependendo da época do ano, a gente responde de um jeito, né, boy? Exatamente. Se é naqueles dias pré-carnaval ou logo após, a gente assim, é uma loucura. Acho que eu não quero mais isso. Acho que ano que vem eu vou parar, eu vou passar essa bola para outro. Mas, não, é uma paixão, né? É uma coisa que realmente dá um baita de um trabalho, a gente só sabe como é que vai ser no dia mesmo, nem isso, né? Só quando termina que a gente... Mas é muito legal, é muita gente participando. Para mim, pessoalmente, começar a organizar os desfiles de carnaval foi um imenso aprendizado para mim como produtora, porque ali você realmente você você adquire uma experiência muito importante, né? Você fazer levar um evento para a rua, né, para as pessoas abertamente, tal. Quando começa ali pequeno, você está ali mais entre os seus amigos, né, num bairro, numa região pequena e tal, a responsabilidade não é grande, mas como o Boy falou, esse carnaval foi crescendo, né, de todos nós aqui, foi crescendo, e hoje em dia a gente tem que lidar com umas responsabilidades que nossa, cada ano só aumenta, né, a gente tem que pensar em questões de segurança, de impactos diversos que antes não eram tão presentes assim, né? Mas também a questão da participação política, sabe? Organizar o carnaval, de participar ali de um grupo que vai para a rua e que tem que se organizar e tal, para mim também foi um dos espaços onde eu mais pude acompanhar o que é uma construção política comunitária, né, onde a gente teve que participar de muitas reuniões com moradores, com associações de bairro, subprefeitura, conhecer diferentes gestões, né, diferentes linhas, diferentes decretos, regras a cada ano,
Então, a gente tem que discutir isso tudo coletivamente, organizar reuniões, né, fazer como assembleias, né, e tem que a gente, e para isso a gente internamente, dentro do nosso coletivo, de cada coletivo, a gente também tem que fazer essas reuniões, essas discussões, falar, ó, gente, a gente precisa, quem que assina pelo nosso bloco? É tal pessoa, então essa pessoa vai ficar responsável, ela vai ficar a cargo de tantas responsabilidades que a gente tem que estar todo mundo a par, se precavendo e tal. Então, é um baita ensinamento e é muito bacana. Eu acho que eu cresci muito nisso, né, participando da organização do meu coletivo. Mas a gente conta com ajuda sempre. A cada ano tem um grupo de pessoas que chega e, né, a gente tem aí a parte musical, a parte do som, como também, né, vocês sabem, o curso, né, de sonorização do desfile, né, também é uma coisa que pesa muito aí. E o financiamento, né? A cada ano a gente tem que achar uma solução, mas estamos aí sobrevivendo. Legal. Eu acredito, acho que a maioria dos blocos na cidade de São Paulo ainda se mantém financeiramente com apoio coletivo, né, de seus integrantes, como o Boy falou, o apoio do comércio local, o apoio de uma marca, que não chega a ser um patrocínio direto, mas é um apoio para que os blocos consigam um financiamento do seu som, da sua aparelhagem, dos seus músicos. Agora eu quero falar com vocês, tanto o jegue elétrico como o colombolo de Piratininga nasceram num período da nossa linha do tempo que é conhecido como a retomada do carnaval de rua. Muitos falam que é o renascimento do carnaval, mas erroneamente não é o nascimento, né? É uma retomada porque o carnaval até então estava marginalizado e esquecido. Eram poucos blocos que nós tínhamos em São Paulo, né? O Boy deu o exemplo dos Farrapados, do Gary Gary, tinha os primeiros blocos de São Paulo, e ficaram um pouco escondidos na marginalização, né? Nós costumamos chamar de marginalização, que é um período que os blocos ficaram um pouco escuros e escondidos, né? No ano 2000 veio o jegue elétrico e já na sequência, em 2002, veio o colombolo. Para vocês, qual a importância desse período da retomada do Carnaval de São Paulo? E a gente já vai emendar também no Manifesto Carnavalista, que foi uma junção dos blocos, baseado nas necessidades do momento, daquele momento, né, histórico da cidade. Então, Boy, como que você vê essa retomada, o resgate do Carnaval nos anos 2000? A importância, né, desse momento histórico? Bom, com certeza, São Paulo é uma cidade que recebe muito bem as pessoas e de certa forma, uma central cultural da cidade, do país, né, do Brasil. Então, faltava a São Paulo ter essa coisa de um carnaval de rua mais forte, né, mais abrangente e que envolvesse mais pessoas. De certa forma, alguns movimentos de cultura popular que já rolava aqui em São Paulo, e se cresceu muito o movimento de choro, o movimento de samba em São Paulo, nos bairros de São Paulo. Então, essa coisa, tudo foi puxando para que criasse necessidade de se ter mais blocos em São Paulo. Então, assim, quando nasceu o jegue elétrico em 2000, eu já vi essa possibilidade. Eu frequentava muito ali a feirinha da Praça Benedito Calixto, ali em Pinheiros, entre a Cardeal e a Teodoro Sampaio, ali, que, de certa forma, é um polo cultural que junta uma galera que conversa sobre política, sobre música, sobre literatura, sobre cinema. De certa forma, algumas pessoas já eram envolvidas com grupos musicais, com grupos de teatro. E, com isso, eu sentia que tinha ali também um foco, já tinha o Vai Quem Quer, que era um bloco de carnaval que já tinha uma história aqui em São Paulo também, e que saía dali da Praça Benedito Calixto nesse período. Então, acho que, nesse sentido, a praça deu uma puxada também na necessidade da gente criar um bloco carnaval. Então, assim, acho que existe uma briga política também muito grande, a gente sempre foi ligado à esquerda, né? E a maioria dos blocos que a gente convivia também eram ligados à esquerda.
E, de certa forma, para mim foi uma maneira de a gente se manifestar também politicamente, dizer alguma coisa, falar, participar da vida ativa de São Paulo e, de certa forma, trazer mais alegria para as ruas de São Paulo, né? Então, assim, sempre se falava muita violência, violência, e nunca foi fácil mesmo aqui em São Paulo, mas, de certa forma, a gente precisava botar mais coisas nas ruas, né? Então, assim, foi de certa forma, uma necessidade. E com isso nasceram vários blocos, sabe? E blocos bacanas, sabe? Que a gente começou a se dialogar e mudou a prefeitura e, de certa forma, a gente sentia a necessidade também da gente conversar com a Secretaria de Cultura para se criar um ambiente favorável ao Carnaval de São Paulo, se criasse algumas políticas públicas, né? Que a gente queria proteção, queria bombeiro, queria saúde, a gente, de certa forma, a gente se organizou, né? E que, a partir daí, acho que depois de 2005, 2006, 2007, a coisa foi crescendo mais ainda com um volume maior, né? E criou-se essa necessidade da gente, de certa forma, criar uma organização. Lígia, continua aí, Lígia. Lígia, vocês do Colombolo que tem essa coisa do resgate, né? Vocês nasceram no resgate do samba, o resgate do carnaval. Como você vê esse período da retomada do carnaval e do manifesto carnavalista? Eu acho que eu acho que a importância está justamente no enfrentamento da ocupação da rua, né? De poder se ocupar a rua, né? Porque o carnaval, se a gente vê a expressão do carnaval aqui em São Paulo, existe há tanto tempo quanto em outros lugares, né? A gente pega as agremiações aí que existiam, grupos carnavalescos, cordões, enfim. Mas em São Paulo sempre as coisas acabam sendo colocadas em espaços fechados, né? A gente tem muita essa dificuldade, né, de ocupar a rua. Para você ocupar a rua é uma coisa... eu lembro que antes da gente criar o Manifesto Carnavalista, a gente trocava ideia com com os blocos, aí, cordões parceiros, e a gente ficava na dúvida se avisar a prefeitura, a polícia. A gente sempre tinha essa dúvida. Será que a gente avisa? Ou será que a gente não avisa? Se a gente avisar, será que a gente vai ter o nosso evento cancelado? Então, né, isso é só para mostrar um pouquinho da dificuldade, mas se a gente vê as escolas de samba e tudo mais, que elas também, elas acabavam sendo colocadas sob regras de vocês querem desfilar, então tem que ser no dia tal, na hora tal, em tal lugar, vai funilando, né, foram mudando de lugares, né, Avenida São João, Tiradentes, Sambódromo, local fechado, lugar para fazer samba é lá. Agora, fazer ensaio, né, todas essas escolas que existem, e blocos de São Paulo aí há anos, eles têm os seus ensaios, eles saem, a sua bateria sai um pouquinho na rua e tudo mais, mas eles não podem fazer isso sem pedir autorização para uma prefeitura, uma subprefeitura, é tudo super controlado. O carnaval de rua, o carnaval em São Paulo, o samba, batucada em São Paulo são extremamente controlados. Sempre foi assim. Então, eu acho que esse crescimento que houve nesses últimos anos foi muito importante para haver para rolar uma quebra mesmo com isso. Não que a gente tenha conseguido quebrar totalmente, porque a gente ainda avançamos, mas ainda há muito a se avançar, a se conversar, porque é inevitável que todo ano a gente tenha que pedir, olha, a gente não dá, carnaval de rua, a gente não tem hora exata para concentrar, para desfilar e terminar, não é assim. A dinâmica do desfile de carnaval é outra coisa. É lógico que a gente não quer avacalhar geral, tanto que a gente né, os blocos todos se organizam todo ano para ir atrás de quem dá as regras para a gente conversar, falar como é que a gente vai fazer. Mas é difícil, a cultura de manter o carnaval aqui na rédea é antiga. Acho que a resistência continua, né? Continua falar, e a questão do movimento carnavalesco foi muito importante, porque a gente conseguiu dialogar, puxar um diálogo com
com a Secretaria de Cultura, conseguiu se organizar entre blocos, conversar entre blocos, que a gente não tinha essa conversa, né? E, de certa forma, para mim, evoluiu essa parada aí, porque hoje se tem algumas agremiações, né? Criou-se outras agremiações para se discutir o carnaval e isso, para mim, é muito positivo, é uma coisa muito positiva, né? Eu penso que o próximo carnaval que a gente fizer vai ser um carnaval bem melhor, sabe? Eu acho que vai voltar todo mundo com um gás muito, muito forte para fazer o carnaval em função dessa pandemia, que é uma coisa complicada, mas assim, está existindo uma organização querendo se conversar com a prefeitura, querendo não aceitar tudo que eles impõem, sabe? Estão enclausurando muita gente. Como cresceu muito, muita gente quer sair sempre do mesmo lugar. Tá muita gente que quer sair ou no centro ou na zona oeste de São Paulo. Sabe, São Paulo é uma cidade muito grande, muito gigante, cabe todos os blocos, cabe para todo mundo. Sim. Eu acho importante para caramba, você tem em todo lugar. E acho que a tendência é a gente conversar sobre essa história, discutir essa coisa de um patrocinador só, sabe, para o Carnaval de São Paulo. Sim. Discutir a história de um fomento para a gente, para o bloco de Carnaval, para a gente ter um certo orçamento para se pagar alguma coisa de uma estrutura de som legal, para fazer um evento bonito, digno da grande cidade de São Paulo. Sim. Pegando um pouco um gancho no que o Boy falou, com a retomada do carnaval nos anos 2000, o aumento no número de blocos, houve a necessidade dos blocos existentes na época se organizarem para conversar com a prefeitura. Nesses diálogos, nós blocos, mostramos para a prefeitura as necessidades na organização, necessidade em relação a receber o público, necessidades em relação à cidade de São Paulo em si. A partir desse momento, na gestão Haddad, foi decretado o decreto de carnaval que possibilitava e permitia o carnaval na cidade de São Paulo. Como vocês veem esse marco do decreto? A importância do marco do decreto. Lígia? Então, foi uma coisa muito bacana, né? A gente mudar daquele cenário que eu comentei. A gente não sabia se falava com o poder público ou não, porque a gente ficava com medo de ter a nossa festa cancelada, ou de, em vez de, quando a gente mandasse o ofíciozinho dizendo, dia tal, a gente vai fazer o desfile, o responsável é essa pessoa. A gente tinha medo dessa pessoa já receber uma multa, um negócio desse, né? E a gente mudou desse cenário para o decreto, onde a gente podia, então, sem receio, falar o dia, a hora, o local, quantas pessoas, o que a gente tem, o que a gente não tem. E o manifesto, naquele primeiro momento, era puramente isso, né? Essa coisa de falar assim, olha, por favor, a gente quer só fazer o que a gente faz todo ano, uma coisa que é tradicional no nosso país, o carnaval na rua. Será que tudo bem? Tudo bem, não. Será que vocês podem conversar com a gente? A gente não quer ficar incorrendo em nenhum crime, né? Vamos conversar sobre isso abertamente. Então, acho que o manifesto, nesse primeiro momento, falava isso, né? O que é o carnaval, a importância é uma cultura, a importância dela, o histórico, tudo que ela movimenta, enfim. E depois, passado isso, outras demandas foram se criando, né? A cada ano, aí as gestões passando, chegando até esse ponto. Hoje a gente tem aí um grande número de blocos e demandas que a gente pode já organizar, assim, pensar em tipos de demandas diferentes, né? Hoje a gente já pode pensar em grupos diferentes aí de realizadores de carnaval, né? Naquele momento era todo mundo no mesmo barco, assim, né? Todo mundo era bloco independente, de amigo, de bairro e tal. Hoje em dia nós temos grandes eventos de carnaval, e os blocos antigos de bairro também continuam, né? Então a gente tem aí demandas bem diferentes, realidades bem diferentes, capacidades de organização bem diferentes, estruturas diferentes, mas todos sob o mesmo decreto, por enquanto, né? Pois a ideia quando o Haddad abriu essa possibilidade, o diálogo, e formalizou, né? Na verdade, formalizou a liberdade que os blocos teriam para desfilar no carnaval. Pô, isso foi uma grande conquista do nosso movimento daquela época lá, do movimento carnavalista, porque nos deu a liberdade
sabe? Por exemplo, na época do Kassab, eles tomaram o meu instrumento, uma vez eu saindo de lá, saindo do bloco, eles tomaram os instrumentos. Foi uma confusão, a gente teve uma confusão ali perto da Benedito Calixto, porque eles queriam proibir o desfile da gente. A gente saiu do mesmo jeito, com polícia atrás, gritando, sem som e cantando e fazendo a manifestação da gente. Então, isso, por exemplo, me deixou muito revoltado nessa época. Né? Então, porque a gente estava fazendo uma coisa saudável, não tinha confusão, não tinha briga, estava uma galerinha atrás da gente, umas 500 pessoas, 1000 pessoas, sei lá, sabe? E uma galera alegre, tranquila, ninguém criando confusão nem nada, não tinha porquê os caras chegarem lá e atrapalhar. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Mas isso faz parte do contexto histórico, das coisas do carnaval. E a chegada do Juca Ferreira aqui foi muito importante, porque ele era um cara que é de Salvador, carnaval de Salvador. O policial sai do trabalho, ele tira a roupinha dele, bota a fantasia e vai curtir o carnaval. Então o cara também é um cara que cresceu com o carnaval de rua. Sabe da importância, sabe que vai famílias, sabe que vai família inteiras se fantasiam para curtir o carnaval. A gente criou um pouco essa coisa aqui, dessa retomada do carnaval, a gente criou um pouco desse brilho desse carnaval mais simples, mais pureza, entendeu? Lógico, chega uma hora que muitos blocos de carnaval de outros estados que vieram para cá atrás de caça-níquel, cara. Muitos blocos são criados ultimamente também atrás de dinheiro, porque São Paulo é uma cidade que tem grana, entendeu? Há muitas possibilidades de negócio. As escolas de samba todas criaram blocos de carnaval, não só um, criaram vários, que também viu que o carnaval de rua de São Paulo é maior do que o carnaval do Sambódromo, é muito mais abrangente, sabe? Está ficando muito mais bonito. Hoje, essa semana eu li uma matéria que está tendo mais turismo de carnaval aqui em São Paulo do que no Rio de Janeiro. É uma coisa é uma loucura isso, porque aqui, além de ter o turismo de negócio, agora alia com essa coisa do turismo cultural. E na época do carnaval, o Carnaval de São Paulo também se tornou referência. Né? Então, assim, acho que a gente está crescendo, tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito esperto, tem que se organizar bem, para a gente não perder o espaço da gente para grandes blocos de carnaval que estão vindo, carnaval que vem de outros lugares, que está sendo inevitável. Eles não vêm na época do carnaval, eles vêm antes ou depois. Mas, de certa forma, toma toda a grana que poderia ser distribuída um pouco para os blocos que permanecem em São Paulo, que segura o andor do Carnaval de São Paulo. Sabe? Então, por isso que agora a gente tem que brigar mesmo por um decreto-lei que seja permanente, uma lei que rege o Carnaval de São Paulo. Que a gente tenha uma coisa, que se tenha aí também, que se fale em patrocínio, que a prefeitura, e tanto de São Paulo como do interior de São Paulo, que se crie alguns projetos que, de certa forma, remunere os blocos de carnaval para se ajudar a botar o bloco na rua, porque é um evento que a gente faz com o maior prazer do mundo, para muita gente, ele é muito abrangente, envolve uma economia absurda para as cidades, e não custa nada os caras poderem criar alguma coisa para pagar a gente, para dar uma ajuda de custo, para se fazer eventos, fazer shows, entendeu? E se fazer oficinas, para se criar um universo que ele gere trabalho também. Então, acho que por aí. E o que nós costumamos dizer aqui, né? A valorização dos blocos de rua, que são os protagonistas da festa de rua, né? Quem faz a festa somos nós, né? Sim, Quem faz o carnaval somos nós. Agora, só para fazer um fechamento do manifesto carnavalista, eu acho que foi uma conquista, além da democratização do carnaval, né? A volta e a aceitação do carnaval para com a sociedade, mas acho que foi mais uma vitória dos blocos na questão da ocupação democrática dos espaços públicos, como a Lígia tinha falado. Eu acho que foi uma vitória grande para os blocos terem novamente a certeza de ter o direito de estarem na rua fazendo uma festa linda, que é o Carnaval de Rua. Para dar continuidade aqui, nós falamos de modelos, de gestão, o formato que a Prefeitura de São Paulo adotou para o Carnaval de Rua. Como, Boy, você falou um pouco disso, né, do patrocínio, o nosso formato do Carnaval de São Paulo. Você acha que a gente tem que mudar esse formato? Você acha que tem que ser um patrocínio direto? Como você vê essa questão do nosso formato, do Carnaval de Rua?
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que se organizar. A gente, como bloco de carnaval, a gente tem que conversar bem, né? Porque São Paulo é uma cidade viável para todo tipo de evento. Aqui é uma cidade enorme e é um lugar que tem dinheiro para circular, para bancar as coisas. A gente vê muitos grandes eventos aqui em São Paulo sendo feitos. E todo ano os caras investem uma grana na festa do Ano Novo, no aniversário de São Paulo, sabe? Tem que se investir mais na festa junina e se investir mais no carnaval. Porque, de certa forma, a prefeitura não reserva dinheiro para o carnaval. Ela pega um patrocinador, um único patrocinador, para pegar esse dinheiro e querer bancar o mesmo patrocinador, geralmente uma bebida, e quer monopolizar essa coisa da venda da bebida e que todo mundo se vista com aquela coisa da marca, entendeu? E que só ele pode ser o patrocinador. Fica vedado em outros bairros, por exemplo, uma pessoa querer ter um patrocinador e vai ter que usar as cores da cor da prefeitura de um único patrocinador. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem que diversificar, tem que ampliar, tem que dar liberdades, tem que ter liberdades. A prefeitura tem que ter projetos do carnaval. Lá no Rio de Janeiro, eles fazem isso. Lá em Salvador, eles fazem isso. Lá em Pernambuco, eles fazem isso também. Entendeu? Lógico que esse formato de patrocinador único foram para Salvador, tentaram também lá em Pernambuco, no Rio de Janeiro, mas teve briga, teve luta, sabe? E assim está se mudando esse conceito. Eu acho que a gente tem que mudar também, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um fomento para bloco de carnaval aqui, sabe? Tem que ter alguns PROACs específicos para bloco de carnaval. A gente tem que ter. A coisa aqui, a tendência é só crescer, não vai diminuir mais. Sabe, essa tendência do Carnaval de São Paulo, a tendência ela é evoluir, sabe? De certa forma, eu já vi em alguns bairros, sabe? As famílias abrirem a sua garagem, a sua parte da casa para vender algumas coisas, sabe? Tá rendendo, tá dando renda para a galera que mora no bairro, sabe? Então, assim, esse formato, daqui a pouco vai rolar, vai criar pousada, alguém não vai ter mais hotel, a galera vai ficar hospedando em casa, nos bairros, tá entendendo? Vai se criar essa política também, como tem em outras cidades do Brasil. Então, eu acho que o carnaval tem uma economia forte para caramba, gera uma economia muito forte, gera renda, gera divisa para o estado de São Paulo. Então, a gente agora tem que saber exigir coisas para que os blocos de carnaval se beneficiem disso. Lígia, como você vê o formato adotado pela cidade? Eu acho que a gente tem que ainda também discutir, refletir muito sobre isso, né? A gente tem muitas experiências aí já, né, que já foram compartilhadas conosco. Eu acho que cada cidade, cada local tem uma dinâmica, tem as suas especificidades, assim, que tem que ser consideradas, né? Sim. Eu acho que, pegando pela história do Colombolo, assim, eu acho que o último ano que a gente teve um patrocínio direto, assim, foi em 2015. Depois dos outros anos, a gente até buscou, enfim, mas a gente teve que se virar. Então, a gente conseguiu custear com shows que a gente fez em Sesc, coisa assim, né? Ou até vaquinha do pessoal, mas a gente fazia algum evento, algum show e reservava o dinheiro para pagar as despesas mínimas, que eram, né, o carro de som é a nossa maior despesa, ali é brigadista e algumas outras coisas, né? Mas é lógico que quando você tem um patrocínio, você consegue fazer uma festa muito melhor para todo mundo. E a festa, o evento, tem um monte de gente trabalhando, né? Se você não tem patrocínio e faz tudo de graça, é porque tem alguém que está pagando, né? Não tem essa, né? Todo mundo está ali, tem alguém trabalhando para a festa acontecer. E realmente, isso é uma economia que é muito movimentada na cidade, né? Os blocos não tem assim um fomento direto, alguma coisa assim, mas tem toda uma economia que está girando, que está sendo movimentada. Então, acho que sim, é importante se pensar e se discutir isso, né? Haver alguma fonte de financiamento, algum recurso mínimo para os blocos que são as atrações, né? Que promovem a festa. Mas eu acho que a gente também tem muito a aprender, falando mais uma vez aí sobre a história do Carnaval de São Paulo, a gente tem muito a aprender com as agremiações antigas, os blocos, né, que são organizados aí pela Liga, a UESP, a BBC e outra, acho que tem mais uma associação,
que recebe dinheiro da prefeitura e redistribui para essas agremiações. Acho que a gente também precisa olhar para esse modelo, que é o que a prefeitura tem como referência, a prefeitura de São Paulo tem como referência, para a gente também ver o que se é isso que se quer implantar para o carnaval de rua, o que disso a gente pode de fato aproveitar, né? Eu acho que a gente vê aí também um monte de agremiação amarrada e tendo que, né, porque elas, afinal de contas, elas fazem parte de uma competição de carnaval, né, onde elas têm um trabalho que elas têm que apresentar no dia do desfile lá, elas têm uma competição mas elas têm que também manter uma comunidade coesa ali, né? Sem a comunidade, você não consegue botar o seu carnaval ali no desfile para competir. Então, a gente tem que olhar eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado o formato que se vem a oferecer de apoio direto da prefeitura para nós, né, organizadores aí. Eu acho que tem muitos lados aí para se ver. Legal. Mesmo porque desde a época do decreto, né, o decreto é de 2014, a partir daí nós tivemos um boom, um novo, eu costumo brincar, uma nova retomada, né, a partir de 2014 e 15, nós tivemos um aumento significativo no número de blocos na cidade de São Paulo. O Boy, acho que estava falando um pouco dessa coisa que os blocos são centralizados na Zona Oeste e no centro, né? Como vocês veem esses últimos anos do carnaval, né? O aumento na diversidade, no tipo de bloco, no ritmo musical e a descentralização geográfica, né? Os blocos ainda são poucos, mas os blocos estão cada vez mais saindo desse eixo centro-zona oeste. Como vocês veem essa descentralização dos blocos na cidade de São Paulo, Lígia? Olha, eu acho muito, muito legal. Tem um cordão carnavalesco também de um coletivo co-irmão aí, que é o Samba do Congo, fica na Brasilândia. Legal. E eles fazem lá o desfile, já tem uns 4 anos do cordão lá no bairro. E é maravilhoso você ainda pegar, né, o desfile ali no bairro e pegando os moradores de surpresa. O pessoal saindo na porta e falar, o que é isso, meu? Tá passando a bateria aqui na porta. É demais. Então, eu acho que essa descentralização do apoio, né, que eles dão, né, de fechar a rua, né, que é esse apoio que a prefeitura dá através do credenciamento anual, né, fechar a rua, entrar na divulgação lá na agenda do carnaval de rua da cidade, e eles têm ali um apoio mínimo para poder sair com segurança pela rua, e isso eu acho muito, muito legal. Realmente tem uma grande concentração, né, na região de Pinheiros, aí, principalmente, né, na região oeste, e centro de São Paulo, que são naturais, né, são bairros também que concentram cenas culturais, né, diversas, muito fortes. Então, são locais para onde a população que quer procurar cultura, diversão, acaba indo, né? O centro de São Paulo também é maravilhoso por isso, né? Ele é um local onde a gente pode encontrar pessoas de todos os locais, né? Tem vias aí de transporte para todo lado, isso é muito legal, mas eu curto as duas coisas. Eu curto muito lá a concentração do que acontece em Pinheiros, né, por conta dessa história que o Quilombola tem ali com a região. Para a gente foi muito importante viver ali esses anos e conhecer, encontrar, né, fazer os encontros de estandartes, são das coisas mais legais que tem, ver os blocos se encontrando. No centro de São Paulo também, uma coisa maior e muito interessante, mas os de bloco, os de bairro, os descentralizados, eu acho que também são maravilhosos e que eu acho que isso devia ser mais estimulado até, né? Porque acho que o oeste e centro já estão bem servidos de opção. Eu acho que falta um pouco mais essa descentralização. Como você vê isso, Boy? Você acha que a gente tem atendido outros bairros? O carnaval está chegando na periferia? Olha, eu acho que esse boom do carnaval, como você falou, de 2014 para cá, ele, porra,
a variedade de blocos é uma coisa fantástica, cara. Essa coisa do crescimento de blocos com uma diversidade muito grande, sabe? Bloco de rock and roll, bloco de reggae, bloco LGBTQIA+, sabe? Essa coisa que cresceu, bloco de samba. Então, assim, o crescimento foi uma coisa muito bonita, muito saudável. E eu acho que tem saído muitos blocos das periferias de São Paulo, sabe? De outros bairros. E natural que se procure muito o centro e a Zona Oeste por uma história de coisa política, história de política do centro da cidade, mesmo de cultural da vida noturna da Zona Oeste de São Paulo, mas que também ela tem essa coisa de outros bairros, e isso está tendo um crescimento muito grande, sabe, na Zona Leste, sabe, Tatuapé já tem vários blocos, do Vila Maria, Vila Guilherme, então tá rolando Pirituba, então tá rolando essa coisa de ampliação de blocos. Outro dia teve uma reunião dos blocos da Zona Leste, tinha, parece que 48 blocos reunidos, então assim, é uma coisa bonita de se ver, sabe, de se ouvir. Eu acho que eu mesmo dei oficinas em alguns bairros para se formar a galera para montar bloco, entendeu? Então assim, eu acho que isso é fantástico, e acho também como é legal alguns blocos da Zona Oeste, se puder sair um dia convite de outro bloco em outro bairro, é uma coisa que é salutar, que deve acontecer, que é uma coisa que é bonito também, né? Então, acho que essa coisa do crescimento do Carnaval de São Paulo também tem que rolar esse diálogo de quem faz o Carnaval, né? Então, eu sempre penso que a gente podia ter um arrastão de blocos que a gente está tentando fazer no pós-Carnaval, para a gente juntar vários blocos, juntar gente que a gente praticamente não curte o Carnaval também, né? A gente fica trabalhando, que é um negócio desgastante. Eu não durmo direito, sabe? De 15 dias antes, até chegar no Carnaval, eu não consigo dormir mais, cara. É uma loucura, é muita coisa, é muita coisinha, muito detalhe, e eu fico tenso, e você fica vendo coisas de outros lugares, de outros carnavais, e você fica meio maluco. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E pá, será que o dinheiro vem? Então, assim, a gente tem uma insegurança, ao mesmo tempo aquela coceirinha, né, que você fica com ela, mas, de certa forma, a gente precisa melhorar essa coisa e ampliar quanto mais blocos da periferia nos bairros de São Paulo. Vai ficar muito mais bonito. Isso também abre até essa discussão sobre um único patrocinador, que a cidade é muito grande, tá entendendo? Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Ô boy, é bom você compartilhar esses sentimentos. O pessoal do João Capota na Alves geralmente fica bravo comigo, porque eu não fico 15 dias antes sem dormir, eu já fico 3 meses antes sem dormir. Você fica pegando coisas, Rio de Janeiro, escola de samba, o bloco tal, os blocos de São Paulo, a gente fica tão eufórico, né, em fazer a festa, fazer a folia, a gente quer que dê tudo certo, de ficar pensando na produção, no som, se a rua vai estar fechada, se o apoio vai estar lá, se o banheiro está lá, se vai ter ambulância. A gente fica tão preocupado em fazer essa festa linda que a gente sofre uma antecedência de 3 meses, no meu caso. É muito querido. Aqui somos 3 carnavalistas, né? Lá atrás brigamos para estar na rua, brigamos pelo carnaval. E nos últimos anos o carnaval cresceu, como o Boy falou, essa coisa linda que se tornou o Carnaval de São Paulo, né? Temos blocos para todos os lados, vários tipos de bloco, a musicalidade dos blocos são diferentes. Lá atrás a gente... Sumiu. Oi? Desculpa, Boy, falou? Eu não estava ouvindo o que você falou, depois deu uma sumida aqui no meu... Não tem problema. Lá atrás a gente mais ou menos vislumbrou como seria o carnaval no futuro. Vocês acham que a gente fez uma previsão errada? Vocês se surpreendem com a quantidade de blocos hoje em dia, esse boom do carnaval? Vocês esperavam por isso? A gente já tinha feito uma previsão, mas vocês imaginavam que ia ser o maior carnaval de rua do Brasil em número de blocos, de organização? Lígia? Olha, eu acho que o que a gente não imaginava na época é que teriam tantos blocos de fora vindo para cá, né? Com esses blocos que já têm uma estrutura enorme, né? De realizar festa na rua, que são blocos que existem no Rio, em São Paulo, enfim. Eu acho que isso a gente não
não imaginava naquela época, né? A gente achava que era mais assim, os blocos espontâneos mesmo, né? Cordões espontâneos que iam surgindo nos bairros, o pessoal ia se sentir à vontade para sair marcar sua data e divulgar e chamar os amigos e sair na rua. Agora, esse tamanho todo, eu acho que a gente não previa, não. Boy? De certa forma, eu imaginava que ia crescer muito o Carnaval de São Paulo, e realmente a Lígia tem razão. Esse boom de blocos, tá vindo bloco de Belo Horizonte, blocos de Recife, bloco de Salvador, bloco do Rio de Janeiro, deve ter de outros lugares que eu não sei aqui, do Pará. Então, assim, eu imaginei que fosse crescer bastante, porque São Paulo, como essa coisa de irradiação de coisa cultural é muito forte, e os bairros de periferia hoje têm uma personalidade muito grande também, sabe? Os bairros de São Paulo estão adquirindo a personalidade, principalmente com a questão do movimento do hip hop, de movimento negros, de movimento de mulheres, né? Movimento de gay, LGBTQIA, sabe? Então, acho que era plausível que se fosse crescer, mas realmente foi muito abrupto o negócio, foi muito assustador. E lógico que o serviço público se assustou muito com isso, porque realmente a quantidade é muito grande e a tendência de se crescer mais é muito grande ainda, agora mais ainda, né? E eu, de certa forma, adoro, porque eu gosto muito do carnaval e acho que isso é muito saudável para a cidade. A gente ocupar espaço dessa cidade maluca de concreto, com alegria, sabe? Que a gente topa numa pessoa e pede desculpa, beijo, dá um abraço, quer dar um beijo, troca telefone, vira um negócio, sabe? Conversa. Isso é muito saudável, sabe? Você vê o metrô bombado, os ônibus lotados, a galera indo fantasiado. É uma outra cidade, sabe? Eu acho que isso aí São Paulo precisa. E a gente faz isso de graça, né? Com muito carinho, mas também a gente precisa receber alguma coisa de volta também. Acho fundamental. Tá certo. Mais uma vez falando, né? Os blocos de rua são protagonistas da festa. O João Capota Alves acredita que os blocos de carnaval são transformadores. A gente acredita que um bloco de carnaval é uma ferramenta de transformação social, cultural e até política. Vocês concordam com isso? Boy? Olha, eu com certeza, eu acho que eu uso muito esse poder de aglutinação que a gente tem, né, para se passar mensagens políticas e coisas contra machismo, racismo, sabe? E, de certa forma, às vezes, descaradamente, político partidário, sabe? Às vezes tem momento que a gente tem que ser incisivo, entendeu? A gente é contra a violência, tem hora que a gente manda mensagem para a polícia que está lá atrás, para o bombeiro que está lá atrás, sabe? Para os políticos. O carnaval é um grande evento político. O carnaval é um grande evento político, ele sempre foi assim, e eu acho que as marchinhas de carnavais sempre falaram de coisa de política. Hoje, mais ainda, se faz necessário. A gente vive um momento extremamente complicado com o governo fascista que existe no Brasil hoje, e eu acho que o carnaval tem que ser muito politizado mesmo, para a gente dar um basta nesse cara que está aí e que a gente tenha mudança. Então, acho que o bloco de carnaval, com certeza, é um universo ideal para que a gente mande bala e fale de muitas coisas para que mude a situação política do país. Lígia? Com certeza. Carnaval e resistência sempre estiveram atrelados, né? As militâncias todas sempre estiveram envolvidas com o carnaval de rua, o carnaval que fosse, né? É lógico que a gente sabe da história do carnaval, que tem os clubes, aquela coisa de carnaval de comércio, de interior, de branco e de preto, né? Na história sempre teve essa divisão, né? Mas a resistência do povo negro, de todas as outras militâncias, sempre estiveram envolvidas com o carnaval, porque é a hora que você tem ali para colocar seu grito da sua luta para fora e expressar coisas que você quer trazer à tona, né? Tá aí os enredos, os temas das marchinhas tradicionais,
né, e as marchinhas que são criadas todos os anos aí também, sempre trazendo alguma palavra de crítica, né, crítica social, crítica política, enfim, trazendo os problemas à tona mesmo, né, o carnaval é isso, então não tem como separar essas duas coisas. Então, o carnaval é um espaço, sim, de política, de discussão, de resistência. Ah, legal, pessoal. Em 2020, nós tivemos o que foi chamado, intitulado de maior carnaval de rua do Brasil, em número de blocos, inscritos, em número de organização. E também foi o nosso último carnaval de rua na rua, porque chegou a pandemia. Carnaval e pandemia, como vocês veem isso? Vocês acham que em 2022 a gente consegue fazer carnaval? Boy, como você vê isso, carnaval e pandemia? Olha, é um negócio muito complicado. A gente saiu de um carnaval grandioso de 2020. Foi enorme o carnaval de São Paulo. Foi um carnaval bonito, né? E foi impactante para o país inteiro. E aí veio a pandemia, uma coisa que assustou o mundo inteiro. Ela impacta tem muita coisa implícita com essa pandemia aí, né? E a gente não sabe muita coisa sobre ela. Então ainda é uma incógnita, né? Você viu que Israel foi o primeiro que conseguiu vacinar toda a população, tal. Foi o primeiro a liberar e agora voltou a fechar de novo, sabe? Em outros lugares, Londres, a China também de vez em quando vai e volta. Então a gente ainda não se sabe muita coisa, é muita incógnita. Então, assim, eu acho que seria muito irresponsável a gente falar agora que vai rolar carnaval em 2022. Eu quero muito estar na rua, quero muito botar meu bloco na rua no carnaval, mas a gente tem que esperar um pouco, porque ainda não temos nem 50% da população vacinada que tomou as 2 vacinas aqui no Brasil. Estou falando já na terceira. Então tem muita incerteza. E a gente sabe que o carnaval é uma festa de grude, cara, de troca de suor, de troca de lambe-lambe, de beija-beija, de agarra-agarra. Ninguém vai se segurar, cara. Sabe? Ainda mais passado esse período todo, a gente doido para sair, a galera já não está se segurando. Tá todo mundo indo para a rua, sabe? Os bares estão lotados, a rua está lotada, a galera voltou. Praticamente existe um movimento de como se não tivesse acontecido nada e morrendo mais gente. Então, assim, de certa forma, a gente tem que dar uma esperada ainda nessa história ainda. Eu ainda penso que vai ser muito complicado para sair, mas a gente pode discutir um formato de fazer um carnaval. Ainda não tenho ideia de como fazer, além do carnaval online, que seja patrocinado pela iniciativa privada, ou pelo serviço público, pelo Sesc da vida, que a gente faça um modelo de vários blocos no lugar e as pessoas em casa, sei lá, a gente não tem um lugar que entre poucas pessoas, um lugar grande que entre poucas pessoas, que se faça em alguns estacionamentos da cidade com pouca gente, que entre pouca gente e tal. Tudo é muito ainda, não dá para se falar, não tem definição, mas falar que vai ter carnaval de rua já é uma coisa muito complicada. Eu acho que vão forçar a barra, vão querer forçar a barra, porque gera muita grana, gera muita economia, né? E já se passou muito tempo sem se fazer isso daí. A vontade é muito grande. Agora sim, vai depender muito. Se tiver mais vacina, diz que vai ter uma terceira vacina. Se essa terceira vacina sair, se diminuir mesmo o quadro, de melhorar o quadro, de certa forma, São Paulo caiu ultimamente. Essa quantidade de pessoas de mortes, de pessoas em UTIs e tal, porque se vacinou mais gente. Então a gente tem que aguardar, não tem como, ainda eu não tenho como dizer que vai ter ou não. Lígia, você concorda com o Boy? Sim, concordo, sim. Quando ele diz que é muito precoce a gente falar em carnaval em 2022, né? Porque daqui para o final do ano, muita coisa ainda vai acontecer, a gente está ainda avançando, né, caminhando com a vacinação. A gente sabe que muitas pessoas só tomaram a primeira dose, não foram tomar a sua segunda dose. Está se falando aí em terceira dose, mas a Organização Mundial da Saúde está falando que não recomenda isso. O que ela recomenda é que se vacine as pessoas que ainda não vacinaram. Senão a gente continua provocando, dando margem para as variantes aí, enfim, né? A gente não sabe o que vai acontecer.
Como o Boy disse, a gente não conhece, né? A gente está vivendo uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Então é muito precoce falar em carnaval em 2022, eu acho muito difícil, e acho também que a gente vai ter essa pressão, vai ter uma forçação de barra, assim, para acontecer, porque também, como ele falou, né, perfeitamente, é muito dinheiro que é gerado, né, numa festa como essa, o povo está louco de vontade para ir para o carnaval, mas a gente ainda não sabe quais vão ser os impactos dessa abertura agora que a gente já está vendo, agora final de 2021, né, da retomada de atividades culturais, os bares estão cheios, as pessoas estão na rua, a gente não tem máscara, mas a população, a maior parte, não tem a máscara correta, não faz a proteção correta, não pode fazer a proteção, né, não tem condição de fazer a proteção correta, então a gente ainda vai enfrentar muita coisa aí pela frente. E cabe aos blocos, né, porque se vê muitas autoridades das cidades, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, falando que sim, vamos ter carnaval, já temos datas, mas é uma questão de responsabilidade dos blocos, né, se vão estar ou não nas ruas, porque é isso como vocês falaram, a pandemia ainda está aí, nós não temos como saber como vai ser o amanhã. Então, é um pouco de responsabilidade para com os blocos a relação do retorno ou não no Carnaval de 2022. Como a gente... Desculpa, eu só falar que, como a gente viu desde que começou a pandemia, né, não é porque é uma coisa gravíssima que as autoridades dão a devida importância e destaque ao que a gente tem que fazer. Então, se os blocos, os cordões carnavalescos não atentarem para a responsabilidade que cada um carrega, não adianta o governador e o prefeito falar que tudo bem, que a gente pode sair na rua, a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar ligado no que é que a gente vai causar. É isso mesmo, Lígia, você está certa. Queridos, nós estamos aqui encaminhando já para os finalmente. Gostaria de agradecer vocês pela participação e quero fazer uma pergunta para vocês individual. Vou começar com a Lígia. Lígia, qual o seu desejo para os blocos de rua e para o Carnaval de São Paulo? Meu desejo maior, nossa, pergunta difícil, mas acho que o que eu desejo é que se consiga sempre manter, entrar em contato e se manter a história do carnaval dessa cidade, olhar para quem carregou as bandeiras, os estandartes do carnaval nessa cidade para trás. O que eu mais desejo é que todos nós conheçamos melhor a nossa história e que a gente celebre esses ancestrais dessa festa e todas as lutas que foram trazidas para a rua. E que a gente brinque aí com responsabilidade, saiba o que a gente está indo fazer na rua cada vez que a gente sai para brincar o carnaval. Boy, seu desejo para o carnaval de rua e para os blocos da cidade de São Paulo? Olha, o que eu desejo mais, assim, no momento, cara, que tenha carnaval em 2022. Te juro que eu tô com muita saudade da rua, com muita saudade daquele povo, aqueles foliões lindos e maravilhosos, cantando e dançando, se divertindo, sem violência, sem agressividade, sabe? Se curtindo, se respeitando. Para mim, eu quero muito que aconteça isso. Minha maior vontade seria essa, mas, de qualquer maneira, eu acho que eu quero que os blocos saibam se conversar, sabe? Muito maduramente, que a gente consiga se reunir para se decidir se vai rolar carnaval ou não ano que vem, tá? Porque eu tenho certeza que o Carnaval de São Paulo, se não for agora, vai se transformar no maior carnaval do país. Tem tudo para isso, com toda a efervescência que o carnaval ganhou aqui na cidade de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, e essa pluralidade de blocos lindos que já tem aqui na cidade de São Paulo, que a gente consiga conversar e ver o tamanho da responsabilidade que é a gente fazer ou não o carnaval em 2022. Tá? É isso aí. E eu agradeço muito o convite da conversa aí que a gente teve. Muito obrigado. Obrigado, queridos, pela participação. Em nome do bloco João Capota na Alves, agradeço o Emerson Boy, do bloco Jeg Elétrico SP,
Somos fãs, somos parceiros. Lígia, em nome do bloco do João Capota Naves, agradeço a sua participação. Lígia Fernandes, do bloco Colombolo de Piratininga, obrigado vocês. E o meu desejo para o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo e para os blocos de rua é que continuemos resistindo e ocupando as ruas, deixando cada vez mais colorida essa cidade que ainda é cinza. Um beijo para vocês, obrigado pela participação. Obrigadão.